Bom dia. Tá bom, obrigada. Bom dia. Bom, ficou sobre minha responsabilidade trazer o capítulo de hoje. E acho que algumas pessoas sabem, né, do ocorrido. Houve um imprevisto. Então peço desculpa para vocês, porque eu vou apresentar o que deu tempo de eu fazer, tá? Mas eu fiz o meu melhor. O capítulo 11, ele fala mantendo o foco nas prioridades. E o autor, ele faz 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que me oferece mais retorno? O que é mais gratificante? E o que exige de mim? Como que é? O que me oferece mais retorno? O que é mais gratificante? E o que exige de mim? Essas perguntas são prioridade para que a gente consiga ter um norte e um rumo na nossa vida. Aqui a gente consegue saber exatamente o que nós queremos e o que precisamos. E assim a gente não aceita qualquer coisa. Quando tenho resposta para essas 3 perguntas, eu sei exatamente quem eu quero ser profissionalmente. E quando a gente não tem resposta para essas 3 perguntas, que a princípio são perguntas simples, a gente vive aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E esse não é o objetivo que Deus tem como um propósito para nós e nem que nós mesmos devemos ter. São perguntas tão simples, mas que muitas vezes a gente não consegue refletir sobre elas. A gente não consegue refletir sobre elas porque nós mesmos não sabemos o que é prioridade. Existem uma escala de prioridade e a gente precisa saber o que a gente vai querer fazer, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. São perguntas específicas para cada área da nossa vida. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E a gente precisa parar de ser pessoas medíocres, pessoas medianas em relação a isso. A gente precisa buscar ter resposta para tudo e não para algumas coisas. Quando a gente não tem resposta para aquilo que a gente quer, a gente vive a vida dos outros, porque é quando a gente começa a se comparar. Então é quando a gente precisa buscar mais conhecimento, tanto pessoal quanto profissional. Ele destacou 3 pontos específicos aqui do livro que me chamou muita atenção. O primeiro ponto, ele fala assim, na verdade são 2 pontos, né? O primeiro ele fala assim, ó: decidi que não precisava saber de tudo. O que me levou a refletir sobre isso? Quando penso que sei de tudo, eu deixo o meu copo cheio, impossibilitando conhecer coisas novas e limitando o meu crescimento. Qualquer coisa a mais transborda o meu copo, ou sempre vou achar que ninguém tem mais capacidade do que eu de me ensinar. É quando perco a minha humildade de conhecimento. Me torno uma pessoa limitante, cheia de crenças e até mesmo uma profissional mediana. No nosso âmbito de trabalho, sempre vai ter pessoas que, por mais que não exerça a nossa função, conseguem ter uma visão muito diferente da nossa. E é quando a gente precisa abaixar um pouco a nossa guarda, mesmo que a gente seja especialista naquilo que a gente está fazendo, e parar para ouvir. É quando a gente coloca um filtro para a gente poder ver o que é bom e o que não é, o que dá para agregar e o que não dá. Quando a gente fala assim, aquela pessoa ali nem sabe o que ela está falando, a gente está se tornando pessoas medíocres, pessoas medianas. É quando a gente não aceita nenhuma perspectiva. E quando a gente pensa que a gente sabe de tudo em relação àquilo que a gente está fazendo na nossa vida e não aceita a opinião de outras pessoas, na maioria das vezes é quando a gente se decepciona e é quando a gente quebra a nossa cara. Porque às vezes a pessoa ela não é expert naquilo que a gente está fazendo, mas ela tem uma experiência de vida que pode agregar de alguma forma naquilo que a gente está fazendo.
Então, profissionalmente, nós precisamos sempre ter o nosso copo, nem que seja um dedo vazio, porque sempre vai ser bom ter mais conhecimento. E quando a gente enche o nosso copo e a gente se impossibilita de ter conhecimento, pela história de vida da pessoa, pela experiência em outros lugares, por outros cargos que ela exerceu, a gente não consegue crescer. E é quando a gente se torna pessoas limitantes, cheias de crença. Aqui ele falou um parágrafo que ele disse assim: decidi que não precisava saber de tudo antes dos outros. Quando a gente, na verdade, um bom jornalista, um bom site de fofoca é aquele que joga a notícia, a gente já imaginava, mas ele sempre é o primeiro a saber de tudo, né? E qual que é a veracidade disso? Qual que é a verdade dessas informações? Nem sempre a gente precisa sobrecarregar achando que a gente precisa saber de tudo ou acha que a gente precisa ter a responsabilidade de tudo. Numa igreja, existem vários ministérios porque a gente entende que é o corpo de Cristo. No trabalho, a mesma coisa. Existem várias funções porque aquilo também é um corpo. Então, quando a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente limita o crescimento até mesmo de outras pessoas. A gente não cresce e paralisa quem está do nosso lado. E aí é onde a gente precisa entender e pensar o quanto a gente está agregando no crescimento de outra pessoa na nossa vida. Quem está do nosso lado está crescendo ou está ficando paralisado? Quem está do nosso lado está se enchendo de coisas boas ou de limitâncias? Eu não quero ser uma profissional para as minhas meninas do meu setor que limita elas de crescer, que limita elas de sonhar ou de se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sempre falo para elas que o SDR é o começo de tudo. O começo de uma carreira, é o começo de uma profissão, é o começo de uma escolha que elas vão fazer para a vida delas. Eu quero ser como se eu fosse um arqueiro e elas uma flecha na minha mão, que eu vou esticar e eu vou jogar elas para aquilo que elas querem ser. E dentro da possibilidade que me cabe como líder, buscar desenvolver ainda mais, passar todo o conhecimento que eu tive para estar onde eu estou hoje, para que um dia eu possa ouvir delas aonde elas estão, num lugar maior do que eu. E o terceiro ponto, o segundo ponto fala assim: decidi escolher alguém para me representar. Um bom líder treina e prepara outras pessoas sem medo e limitância. Existem pessoas boas apagadas, porque outros líderes têm medo de preparar pessoas melhores do que elas. Você precisa aprofundar seu nível de confiança nas pessoas, olhar com os olhos profissionais e estabelecer princípios e verdades. E ter em mente que você é bom, mas está escolhendo e preparando alguém para ser melhor do que você. Jesus fez essa prática com seus discípulos, preparou eles para fazerem obras maiores do que a dele. Jesus nunca teve medo de treinar aqueles que ele acreditou que teria potencial e capacidade. Isso aqui levando para o nosso lado profissional, às vezes a gente sabe que tem pessoas que podem ser sim melhor do que a gente. Mas às vezes a gente sabe daquele potencial das pessoas, na grande maioria, e a gente não quer passar todo o conhecimento que a gente tem e não quer preparar elas, justamente por medo. Só que é aquilo, a gente precisa preparar pessoas e fazer como Cristo fez, né? Que é impulsionar pessoas a serem melhor do que a gente, fazer coisas maiores do que o que a gente está fazendo hoje. No nosso âmbito de trabalho, a gente precisa ver pessoas que têm vontade de crescer e investir na vida delas em questão a isso. Realmente é fazer aquilo que a gente sempre disse que a gente iria fazer, ser como Cristo, né? Nós estamos aqui para fazer esse papel. E profissionalmente, isso se torna quase que uma obrigação, porque a gente precisa treinar pessoas. O mercado de trabalho hoje está escasso de profissionais excelentes. Então, se a gente sabe que temos bagagem para entregar, por que não dividir? Por que reter e guardar tudo para gente? E é isso, gente. Isso foi o que deu para fazer essa semana. Calma aí que você já vai escolher. Não, depois você escolhe a próxima vítima. A próxima vítima. Show. Ó, só pegando um gancho para falar, para passar o que a Bia falou, isso é muito sério.
Quando a gente entende que nós somos, o nosso papel aqui é um corpo. O nosso papel é um corpo. E aí, deixa eu pegar aqui. O nosso papel é um corpo. E quando a gente não evolui, não é só nós que não evoluímos, não deixamos as pessoas que estão do nosso lado evoluir. Imagina, além de você cagar na sua vida, você caga na vida dos outros. Olha que lindo. Olha que lindo. Em vez de você ferrar só a sua vida, você continua ferrando a vida dos outros. E isso daí não é só aqui, é em todos os lugares. Em todos os lugares que você vá. Né? Voltando a repetir, qual que é o papel da liderança que eu faço as reuniões com a liderança, eu falo sempre. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é tirar vocês da zona de conforto. É esse o meu papel. O meu papel é tirar vocês da zona de conforto. E vocês podem ver a todo momento que eu estou tirando vocês da zona de conforto. A todo momento. Por quê? Ficar ali é fácil. É simples. Tá bem, tá lindo, tá maravilhoso. Mas e aí? E aí a gente precisa de mais, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais. E não é bom para mim, bom para a empresa, é bom para vocês mesmo. Aí vão ter pessoas que vão aceitar de uma maneira mais tranquila, vão ter aquelas pessoas que vão dar uma surtada, vai ter aquelas pessoas que vai dar um burnout. Não, burnout é sacanagem, né? Vai ter pessoas que vão acatar, vão ter as pessoas que não vão acatar, mas vão ter aquelas pessoas que vão dar uma travada. E aí quem travar, que é o problema. Mas a gente, pegando o ganchinho aqui do autor, do Marx, a gente tem uma coisa que a gente já passou aqui, não sei se todos pegaram, que é o Ikigai. Quem lembra o que é Ikigai? O que é, Mirella? Você descobre essa missão, os propósitos e a missão que faz foi você veio, né, fazer na Terra diante do que Deus tem. Propósito, exatamente, propósito. Então primeiro, o que me traz, o que me oferece mais retorno? É uma pergunta que a gente deve fazer que está aqui dentro. Ó. O que me oferece que me dá mais retorno? Às vezes, eu tô aqui e não tô enxergando aquilo que está em volta e a potencialidade de me dar um maior retorno. Sabe o que eu faço? Eu começo do zero outra coisa. Quantas pessoas com 40 anos vêm perguntar para mim, William, eu queria fazer uma transição de carreira. Aí faz 30 anos que eu tô nessa profissão e não sou feliz, eu queria trocar com 40 anos. Profissão. Vai ter momentos que você não vai fazer o que você ama, mas vai ter momentos que você precisa amar o que faz, pô. É muito mais simples. É muito mais simples eu amar o que eu faço do que tentar fazer o que eu amo. Depois de 40 anos eu vou querer fazer uma transição de carreira, começar do zero, com filho, com esposa, com um monte de problema. Começar do zero até quando? É isso que a gente tem que entender. Às vezes o nosso meio traz para nós possibilidade de retorno além daquilo que eu estou enxergando. Mas sabe o que eu faço? Eu fico aqui ó, com a venda nos olhos e começo a enxergar a grama do vizinho. E esqueço a minha. Sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Sempre vai ser. E aí eu fico enxergando a grama do vizinho e esqueço de enxergar a minha. E tá aqui, ó, bonitinha. Só precisa cuidar para ficar mais verde. Às vezes faltou cuidado. Faltou cuidar da minha grama para ficar mais verde do que o vizinho. Mas não, eu olho para a verde do vizinho e não quero cuidar da minha. Sendo que a minha é maior, mais próspera e tá aqui, ó, junto comigo. Gratificação é entender o que te satisfaz. No treinamento que a gente passou aí no mês passado, a gente viu lá um pouquinho sobre como é que é o nome daquilo lá? Eu pedi para você fazer o teste lá e valores. Valores? Ou não, você não copiou ainda, né? Vai expirar aquele link, não vai não?
Não inspira? De valores. Então, quem participou, deu para ter uma noção do que é um valor para você. Qual que é o seu valor? É grana? Qual que é um valor para você? É o quê? É viagem? Qual que é o valor para você? É estudo? Qual que é o valor para você? É estar na frente? Está aparecendo? Qual que é o valor? Se nem você, se nem nós sabemos o que nos move, quem vai saber, gente? Quem vai saber? Se eu não sei o que me move, quem vai saber? E aí, a gente fica andando em círculo, achando que tá tudo lindo, maravilhoso em círculo. Aí agora tem uma pergunta aqui mais difícil. O que exige de mim? Pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto? Eu estou disposto a não sair final de semana para guardar uma grana e estudar? Eu estou disposto a não sair e estudar? Eu estou disposto a fazer um treinamento? Eu estou disposto a fazer algo que não me remunere para eu aprender? Eu estou disposto a fazer o quê? Eu estou disposto a estudar coisas que eu não gosto para eu crescer profissionalmente? O que exige de mim? Ninguém quer pagar preço, mas todo mundo quer o resultado. A gente, quem conhece aí o Oscar foi o maior jogador de basquete do Brasil. Ele foi chamado de cestinha. Enquanto todo mundo terminava o treino e ia embora, ele ficava lá, treinando arremesso. Por que no jogo ele era bom? Porque ele treinava, ele fazia o que tinha que ser feito. O grande problema é que eu sei o que... A gente sabe o que precisa ser feito. Mas a gente não faz. E aí, William, mas Quem foi que falou isso? Deus. Deus falou, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não preciso fazer, eu faço. Então eu preciso fazer, mas tem uma dificuldade do janho para fazer. Agora, aquilo que eu não quero, esse eu faço de uma maneira tranquila. Um exemplo meu. Eu posso comer doce? Não. Eu como? Como. Com sacrifício? Mas nunca na minha vida. Preciso ir para academia? Preciso. Mas eu vou? Vou nada. Preciso ir? Preciso. Se eu não for, vou me lascar? Vou me lascar. E por que isso? Por que a gente é dessa forma? Eu tô fazendo um esboço de criar um livro. De lançar um livro, né? Aí o título que eu coloquei é Antes de melhorar, tudo? Me fala, por que a gente deixa piorar tudo para começar a mudar? Por que a gente deixa chegar ao extremo do pior para conseguir mudar? Porque só existe melhoria se existe mudança. Porque eu preciso perder meu emprego para entender que eu dei relaxo? Por que eu preciso entender que eu perdi um namoro porque eu dei relaxo? Por que eu preciso entender primeiro que eu perdi um relacionamento com os meus pais porque eu dei relaxo? Por que eu preciso chegar ao extremo de perder, deixar de conquistar tudo aquilo porque eu não fiz o que tinha que ser feito? Por que eu espero chegar ao extremo para querer mudar e para fazer o que é necessário? São coisas de natureza nossa, meu. Natureza nossa. Essa natureza é nossa.
Essa natureza é nossa, de a gente não fazer o que precisa ser feito. E se a gente não lutar contra isso, vai continuar um ciclo vicioso, um ciclo vicioso, um ciclo vicioso. Eu não estou falando só para vocês, não, estou falando para mim. Vai se tornar um ciclo vicioso. Esperar ficar ruim para melhorar. Não espere ficar ruim para melhorar. Seja racional. Entenda aquilo que precisa ser feito e deixar de ser feito. Não só o que precisa ser feito, mas deixar de ser feito várias coisas. Comportamentos que nós temos, situações que nós fizemos, que nós precisamos abandonar. Não é só o que a gente faz, mas aquilo que a gente deixa de fazer. Gente, conquista não é fácil. Não é um atleta que vai buscar uma medalha de ouro. Esse ano teve Olimpíadas. Tá certo que, né, não teve tanta divulgação, mas esse ano teve Olimpíadas. Um atleta, para conseguir uma medalha de ouro, ele precisa treinar bastante ou pouco, gente? E por que que eu, na minha vida, eu quero uma medalha de ouro sem treinar? Porque eu, na minha vida, eu quero coisas, conquistar coisas, sem pagar o preço. Por quê? Então, entender o que me traz retorno, que às vezes está debaixo dos nossos pés e a gente está vendo a grama do vizinho. Entender que o que me move, porque o que move você é diferente do que move você. É diferente. O que te move? Naquela época lá, você lembra dos motivadores? O que é o seu? O pouco é o artesanato. É a vida arte. Arte. Arte, legal. Você tava, prima? Tava. Viver a arte? Do artista. A artista gosta de estar na frente, certo? Então já fica a dica aí. Fica a dica, Bia. Fica a dica. E o seu? Quem que é? E o seu, Lari? Você lembra? Conhecimento. E o seu, Ju? Financeiro e social. Avá! Avá! O que mais? E o seu, Leila? Conhecimento. E o seu, Du? Religioso, conhecimento. E o seu, Vinícius? Você não sabe nem o que você está fazendo na vida, né? Você não sabe nem o que você está fazendo aqui, né, na verdade. Dinheiro e conhecimento? Ah, é dinheiro com certeza, que ele fica churiçando a minha vida lá. E comida. E comida? Não. Foi ele que falou, não foi eu. Foi ele que falou comida. Comida não é motivador, exatamente. A comida do Vinícius é um pecado capital. É a gula. É a gula. Então nós temos, se a gente não saber o que nos move, fica difícil. E aí, o que exige? O que exige e o que deixa de exigir. O que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Deixar de fazer ou fazer. E aí fica. Olhem para vocês. Olhem para aquilo que vocês querem. Olhem para a carreira de vocês. Olhem para aquilo que vocês buscam de futuro. Olhem para o que vocês buscam profissionalmente. Olhem para aquilo que vocês buscam pessoalmente. Olhem para aquilo que vocês buscam dentro daquilo que você está querendo conquistar no seu dia a dia. Porque se vocês não fizerem isso para vocês mesmos, ninguém vai fazer, gente. Sinto muito, eu não vou olhar para vocês e nem vocês vão olhar para mim. É assim que funciona. Vocês precisam entender de vocês. Nós somos seres egoístas na grande maioria. O nosso problema, o meu problema sempre vai ser maior que o seu. O seu problema sempre vai ser maior que o dela. O problema dela sempre vai ser maior que o dela. Ninguém passou pelo que eu passei, nossa.
Só eu sei o quanto eu sofro. Só eu sei o quanto é difícil. O nosso problema sempre vai ser maior que o dos outros, gente. Nós somos egoístas naturalmente. Então se você já tem isso de natureza, olhe para você primeiro. Veja o que é bom para você. Avalie o que você precisa fazer. Avalie o que você precisa deixar de fazer. Avalie o que te motiva. Sabe por quê? Porque a gente não tem bola de cristal. A gente trabalha aqui, pasme, quem já trabalhou em outros lugares, não existe hoje empresas, ou são pouquíssimas empresas que trabalham hoje o soft skill da galera. São pouquíssimas empresas que trabalham isso, que entregam ferramenta para vocês crescerem profissionalmente, que entregam ferramenta para vocês crescerem pessoalmente. E aí qual que é a diferença de quem vai crescer e quem vai ficar para trás? É o que eu faço com essa informação. Se eu pego e simplesmente jogo no lixo, ou se eu pego, tomo como verdade na minha vida e aplico. Essa que é a diferença entre aqueles que crescem e têm sucesso, seja em qualquer área, e aqueles que permanecem e ficam onde estão. Porque eu pegar a informação é lindo, maravilhoso. Se o meu fator motivador, um dos meus fatores motivadores é conhecimento. Só que se eu pegar esse conhecimento e enfiar dentro de um baú, vai adiantar do quê? Se eu não botar em prática. Entre conhecimento e prática existe uma lacuna tão grande que faz você cair no penhasco. E cai no penhasco. Porque às vezes a pessoa gosta de estudar. Sabe o que acontece? Nada. Porque ela não coloca em prática. Ela só estuda e põe em gap nesse caminho. Entre conhecer e executar, existe um abismo desse tamanho. Por que existe processo e procedimento dentro de uma empresa? É porque do treinamento à execução existe um gap. Existe um espaço. E esse espaço entre treinamento e execução é exatamente aquilo que deixa de ser feito no meio do caminho. Por isso que existe processo e procedimento. Falar em processo e procedimento, tem que começar a usar o fluxo do acessórios, hein? Já, a gente tem... Mês que vem? Foi isso que a gente combinou? Não, não foi não. Foi esse mês aqui, ó. Esse mês. Então só tô atrasando um pouquinho por causa daquele ali, ó. Não. O Vinícius. Que ele não subiu as campanhas ainda da Bia, ó. Só por causa dele. Mas hoje eu vou apertar ele para sair logo, para poder trabalhar. Por quê? Porque aí fica aquele negócio. Esqueci de fazer. Nossa, não lembrei. Meu Deus, é tanta coisa que passou batido. Nossa, não lembrava disso. Meu Deus, é verdade. Tinha que fazer. Que hora que parou de fazer? Não sei. Que hora que parou de fazer? E aí? Então processo e procedimento é para isso. É esse buraco que fica entre conhecer e executar, seja em qualquer momento da nossa vida, seja trabalho, seja pessoal. Às vezes eu quero pedir desculpa para alguém, mas aí nos falta coragem para pedir desculpa. Às vezes a gente quer falar eu te amo para alguém. Às vezes falta um pedaço desse tamanho para falar te amo para alguém. Às vezes eu preciso melhorar a minha conduta. E às vezes falta um pedaço de coragem desse tamanho para eu perguntar o que eu preciso melhorar. Aí o tempo passa, as coisas fluem,
E aí, sabe o que a gente fala? Nunca tive oportunidade para fazer isso. Nunca me deram oportunidade. Aí eu não tive oportunidade de sentar com ela e falar com ela perdão. Aí eu não tive oportunidade de sentar com ela e falar eu te amo. Eu não tive a oportunidade de sentar com meu pai e com a minha mãe e falar com eles aquilo que eu deveria falar. Porque só houve a intenção. Você não conseguiu ultrapassar o espaço da execução. Não é só a intenção. A intenção é necessária, mas a execução é fundamental. Lembra que a gente estudou? Tudo começa pela intenção da gente. Mas se eu fizer as coisas pela metade, eu serei um Se eu tenho a intenção e não executo, moiou o pé do frango. Lascou. Não adianta. Tem muita gente com boas intenções. Muitas. Muitas pessoas querendo crescer, fazer, acontecer. Tem alguns lugares que a gente vai que fica um grupo, aí, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Aí tem um grupo que eu participo de empresários, de empresários, aonde a gente criou uma regra assim, ó. Se você deu a ideia, você vai executar. Viu? Se você deu a ideia, você vai executar. Se é tão boa assim, executa. Né? E aí é isso. Ideias boas, um monte. Intenção boa, tem um monte. Agora, executar, aí já é o bel.